pessoal, muito boa noite. Eu sou o Enzo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o curso de Direito, né? Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você está em dúvida de qual curso seguir, ou então está pensando em seguir Direito, que é uma prévia do curso. Muito bem. Então, para começar, eu gostaria de falar que Direito nunca sequer passou pela minha cabeça. No início, nos meus ali 17, 18, 19 anos, né, que é a fase que você começa a decidir sua carreira para entrar na faculdade, eu queria medicina, mas acabei não passando e escolhi direito porque eu gostava de ler e basicamente porque não tinha matemática, eu sou muito ruim em matemática. Mas enfim, vamos lá começar aqui a falar sobre os pontos que o curso traz. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é que direito você não vai decidir sua vida no primeiro semestre. Eu não tenho experiência com outras faculdades, outros cursos, mas eu percebo que Direito é um curso extremamente teórico. Então, assim, você pode entrar na faculdade pensando em advogar ou então querendo um concurso, mas você vai precisar estudar as áreas que o curso te propõe para saber interpretar ali o que você quer mexer. Principalmente se for na área da advocacia, ou principalmente porque a área da advocacia envolve diversas vertentes, né? Mas até para concurso você precisa ter experiência prática, né? Em estágio, ou então conseguir um trabalho em um escritório para estar podendo desenvolver o seu olhar. Realmente ali, calouro, olhando pelos vídeos da internet, você não tem noção de realmente nada, entendeu? Então, se você está entrando agora, ou então se você tem dúvida, saiba que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até a metade da faculdade ali, você ainda não vai saber o que você quer direito, porque são muitas áreas, o conhecimento é muito teórico, e saiba disso, você não vai conseguir decidir sua vida no início do curso. Segundo ponto, gostar de discutir não significa sucesso. No direito, isso aí envolve tanto advocacia quanto concurso. Você discutir não é bem assim algo simbólico para as questões jurídicas práticas, porque, por exemplo, você pode gostar de discutir, só que o direito vai exigir muito mais do que uma discussão de um ponto de vista. Vai exigir análise de caso, leitura, estudo, aprofundamento, aprender a comunicação e gestão. Ou seja, gostar de discutir pode ser um alavanque para você tentar, defender as pessoas. Mas com certeza não vai ser um diferencial, porque discussão é uma das poucas coisas que o curso leva a sério, vamos dizer assim. Esse ramo de pesquisa jurídica, conversação, análise de casos, sabe? Até conversar com o cliente sobre o caso dele, você vai precisar de uma comunicação e um grau de um olhar clínico para a situação do seu cliente muito maior do que a discussão que você vai levar para o tribunal. Então saiba que se você gosta de discutir, você pode estar no caminho certo, mas isso não significa muita coisa. O terceiro ponto é necessário construir carreira no ambiente jurídico, tanto para advocacia quanto para concurso. Muitos estudantes calouros chegam no curso falando que querem advocacia, querem concurso, só que assim, quando você termina a faculdade, a OAB ou então a formatura é o início de uma outra jornada. Se você quer concurso, você formando e conseguindo sua OAB, vai ser o início ali da sua prática jurídica, porque você vai ter que estudar muito para ser aprovado num concurso público, porque acredite, não são fáceis como a maioria diz ou acredita, são muito difíceis, e mesmo os da sua cidade é complicado de você passar, porque tem que saber o horário de prova, o dia da prova, o edital, e essas informações burocráticas não são tão fáceis de conseguir, pelo menos para mim. Eu sinto uma enorme dificuldade em ficar atento aos prazos das provas, as datas, a divulgação de novos concursos, etc. Então, o próximo passo é, justamente por isso, você precisa se esforçar para ter a curiosidade de saber o que você quer seguir. E é por isso que esse pilar, assim, essa ausência de um preparo do aluno para o mercado de trabalho, essa ausência de um pilar para você se firmar em uma especialização que todos os estudantes têm, todos os estudantes eu diria que
eles não são preparados para decidir a sua área. Por isso que você ser um estudante aplicado e querer aprender todas as áreas faz diferença. Porque você vai saber com o que mexer, o que você gosta de mexer, qual hora que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de conta. Então, trabalhista para mim é um pesadelo, porque você tem que calcular data de admissão, data de aviso prévio, data das verbas rescisórias, data da rescisão de contrato. É um pesadelo. Mas tem pessoas que se familiarizam muito com a área trabalhista. Então, você tem que ter curiosidade para buscar o que você quer. E isso entra no ponto também, nesse negócio de construir carreira, que eu mencionei o concurso e a advocacia. A advocacia, cara, é o que vai te possibilitar ter autonomia salarial e de ambição. Porque você não fica preso a um salário, como também você pode chegar a resultados estratosféricos unicamente pelo seu esforço e capacitação. Então, você formou, tirou sua AB, é o início de uma outra jornada. Se for para concurso público, você vai precisar de anos ali de estudos para ser aprovado no concurso que você quer. Talvez você almeja um concurso muito bom, tipo juiz, promotor, defensor, procurador, oficial de justiça. Esse concurso, cara, dificilmente você vai passar de primeira. Sempre um juiz, ele é aprovado numa sequência de concursos já. Por exemplo, ele está estudando para ser juiz, mas ele foi aprovado primeiro para auditor, depois para promotor, ou talvez delegado, e aí sim ele consegue a aprovação como juiz. É muito raro alguém conseguir uma aprovação em um concurso grande, não passando por outros cargos para ter a experiência necessária. E é sobre esse o ponto. O meio jurídico, ele exige experiência, sabe? Aquele ditado lá, pode vir que a água tá quentinha. Tipo assim, é justamente isso. É uma construção de meses, anos, até você pegar tanto conhecimento de estudos quanto conhecimento prático. Porque para você passar num concurso bom, você precisa de conhecimento prático também. Questões práticas caem na prova, que você tendo conhecimento prático, você sabe desvendar de primeira. E na advocacia também, se você for advogar de forma autônoma, o que eu sugiro a você fazer, porque tecnicamente o salário de um advogado não é alto, ele pode até ganhar participação dos honorários da empresa, mas o salário bruto em si, líquido, não é alto, é extremamente baixo. Dependendo da sua região, você recebe menos que um salário mínimo. Então, na advocacia, esse pilar essa força, essa estrutura, essa fibra, para você construir o seu negócio, é extremamente importante você ter. Talvez essas questões aqui foram um pouco pessimistas, então eu vou comentar aqui sobre as vantagens de você cursar Direito. Uma das vantagens é a diversidade de carreira. Já me falaram que Direito, por mais que seja um curso elitizado, né, é um curso que pessoas de baixa renda deveriam fazer. Porque você vai descobrir como o sistema funciona, você vai ter um leque de oportunidades depois de formado, além de que você nunca vai ser passado para trás. Fazendo Direito, você começa a ter um olhar clínico para as situações do dia a dia perante as injustiças, porque você sabe o que é certo, o que as pessoas devem fazer. Então você começa tipo assim, não, isso aí tá errado porque eu sei disso, tá na lei, sabe? É bem isso. Isso talvez também chame a arrogância dos estudantes de direito, de advogados, porque a gente sabe como o sistema funciona, a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve. Então, com certeza, essa malícia nas situações do cotidiano, no dever das pessoas, você vai ter de sobra. Uma segunda vantagem, só que também para as pessoas que buscam isso, o direito traz bastante, que é a autonomia. Justamente por o curso ser muito técnico e muito teórico, se você não procurar um estágio, se você não procurar se especializar, se você não buscar estudar, tipo assim, eu quero descobrir qual área, então a partir dos semestres, as matérias eu vou empenhar bastante para me ter familiaridade com os conteúdos, você vai ficar para trás. Você vai chegar no 8º período e não vai saber o que fazer. É extremamente importante que durante a faculdade você faça uma boa faculdade. Faça todas as atividades propostas, busque estágios o quanto antes, porque é o estágio que vai te mostrar se é aquilo ali que você quer. Estagiando no escritório, você percebe que o serviço é muito contencioso. Você vai ler muito, vai peticionar muito. Peticionar, pessoal, significa publicar no processo, preparar uma peça jurídica. Você vai ter familiaridade com isso. E aí, estagiando no escritório, ou então em alguns públicos, você vai ter mais
paladar para saber o que você gosta, sabe? Essa área eu gosto de mexer, essa área eu não gosto, essa área exige muita comunicação, não é meu forte, então vou para algo mais administrativo. Isso conta demais. Então, fazer uma boa faculdade te dá autonomia para decidir o que você quer. E com certeza, se você não fizer uma boa faculdade, vai chegar no final e o arrependimento vai ser grande, porque talvez você, assim, não se encaixa no direito. Então, é por isso que o quanto antes você busca estudar muitas coisas, você busca um estágio decente para você já saber ali o que você quer. Porque, como eu te falei, depois de formado, é o início de uma carreira. Então, é muito bom que esses anos de faculdade funcionem como um relógio para você explorar o máximo de oportunidades que você tem para saber qual área você quer seguir. Um último ponto aqui que é muito importante também, que tem a ver com a parada da discussão, que é você aprende a negociar e analisar. É assim, indubitável o quantas análises de caso você vai fazer. Até a faculdade propõe isso como uma prática jurídica já para os alunos. Aqueles que não estão estagiando vão ter uma prática jurídica menor por conta da faculdade. Esse negócio aí é bom essa prática jurídica da faculdade, que a faculdade propõe, mas é importante que você procure algo físico da realidade, sabe? Porque aí, essas questões de análise, pessoal, é assim, se você pega um caso, por exemplo, um menor que não tem o devido cuidado da família, é um menor especial, com necessidade de medicamentos e tratamento, e a família não cuida dele e ele já voltou para o hospital diversas vezes. É um caso aí que eu tô te entregando. Você precisa saber as leis de direito de família, como também algo constitucional e até, assim, de conhecimento prático jurídico, para você saber que órgão você procura nessa situação, como você pode falar com o cliente dessa forma, e dependendo do que o cliente quer, você vai precisar analisar o caso dele com o que ele quer para saber se é justo ele conseguir aquilo, entendeu? Então, você força a ter autonomia para pesquisar sobre o caso, para se informar. Você precisa aprender a analisar as coisas de uma maneira mais fria, porque o cliente está afoito, mas você sabe o que o cliente tem que fazer e o que ele não pode fazer nesse caso, sabe? Entendeu? Então, por isso que muitas vezes você procura um advogado e ele fala, depende. É porque são muitas vertentes que tem na situação prática ali e na lei. Então, saber analisar, saber discutir o caso, saber ter conhecimento e embasamento para se firmar numa posição é extremamente importante. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Eu devo gravar mais sobre essas questões jurídicas aqui no canal. Então, se você gostou, tamo junto.